da morte. Amém, querido? Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13. Nós vamos ler dois versículos da Escritura, versos 20 e 21. Hebreus 13, versículos 20 e 21. A palavra do Senhor nos diz: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele e operem em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Seguros e guiados por aquele que venceu a morte. É assim que nós nos encontramos, como discípulos de Cristo, que cremos no seu sacrifício, que cremos na sua ressurreição dentre os mortos, independente das aflições que passamos e passaremos nesse mundo. Porque era exatamente isso que os nossos irmãos, no primeiro século, nesse contexto dessa carta, eles vivenciaram. O escritor dessa carta, não o autor, porque o autor é o Espírito Santo, mas o escritor, ele se dirigiu a esses cristãos perseguidos, mostrando aqui nessa carta a superioridade de Cristo em sua pessoa e sua obra, com o propósito de estimulá-los à maturidade e à perseverança na fé em Cristo Jesus. Esse é o propósito dessa carta. O autor apresenta a superioridade de Cristo, da pessoa, e a superioridade da obra de Cristo, para que aqueles irmãos pudessem ser fortalecidos. Quando você lê essa carta, você vê que Cristo aqui é apresentado como superior, primeiramente aos anjos, logo nos dois primeiros capítulos. Jesus é apresentado também como superior àqueles personagens importantes do Antigo Testamento, como Moisés e Josué. O sacerdócio de Cristo é apresentado como superior nessa carta em relação ao sacerdócio da antiga aliança, que era interrompido constantemente com a morte do sacerdote ou do sumo sacerdote. O sacrifício de Jesus, ele é superior aos sacrifícios que eram apresentados diariamente no Antigo Testamento. Se você já leu o livro de Levíticos, a palavra do Senhor nos diz ali: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, porque todo dia um cordeiro era sacrificado. Mas na nova aliança, o sacrifício de Jesus é único. E a aliança que ele fez, a nova aliança, é superior e ela é definitiva. Capítulo 7 de Hebreus, versículo 22 até o versículo 25. Veja o que a palavra do Senhor nos diz. Hebreus 7, 22 a 25. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacrifício permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Aleluia! O sacrifício de Jesus é único. De uma vez por todas, o autor diz aqui nessa carta várias vezes: um só sacrifício, uma só oferta, de uma vez por todas. Porque Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus. O Cordeiro sem mácula, que se ofereceu uma única vez e que venceu os grilhões da morte. Então, amados irmãos, foi essa palavra que encorajou aqueles irmãos no primeiro século. Alguns
perderam as suas propriedades, tiveram seus bens confiscados, foram expulsos de casa, caminhavam como peregrinos na história e foram então encorajados a olharem para Jesus. Tendo como base essa argumentação do autor, surge a pergunta: quem é que poderia sustentá-los em seus desafios e, de certo modo, incertezas por conta das perseguições, perda de bens? E aí nós chegamos no capítulo 13. Nós chegamos à resposta: o Deus da paz. O Deus da paz, apresentado no capítulo 13, no versículo 20, era capaz de consolar aqueles irmãos, de confortá-los nas suas adversidades, porque o Deus da paz é aquele que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor. O Deus da paz é vitorioso sobre a morte. E se Ele venceu a morte, não há nada nesse planeta que Ele não possa vencer. O Deus da paz. Queridos, nós por muito tempo andamos em inimizade contra Ele. Terrível coisa é ser inimigo de Deus. Às vezes nós achamos que inimigo de Deus na Bíblia é só Satanás. Mas em Romanos 5, versículo 10, Paulo diz que quando nós éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados mediante a morte do seu Filho. Louvado seja Deus. Só existe um meio de reconciliação com o Deus Todo-Poderoso, é por meio da morte do seu Filho, e é isso que nós celebramos na sexta-feira. O Cordeiro foi morto, o Cordeiro sem defeito, sem mácula, perfeito. O seu sangue foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus. Quando ele entra na história, João Batista aponta para ele e diz: ele é o Cordeiro de Deus. Lembra do cordeiro lá no Egito? Lembra do animal que foi morto? O sangue foi colocado no umbral para que quando o anjo da morte viesse, passasse por cima. E as pessoas que ouviram, creram e obedeceram a ordem de Deus, através de Moisés, elas eram amparadas, protegidas, livradas, poupadas, salvas. Da mesma forma hoje, quando você ouve a mensagem do Evangelho e crê na suficiência do sangue de Jesus, você é livre do poder do pecado, você é livre da condenação eterna por aquilo que Cristo fez em seu lugar. Bendito é o nome do Senhor. Só que o Deus da paz não somente entregou o seu Filho perfeito para morrer em nosso lugar, mas o versículo 20 diz que Ele tornou a trazê-lo dentre os mortos. Na sexta-feira na cruz, Jesus venceu o pecado. No domingo pela manhã, Ele venceu a morte. O Deus da paz tornou a trazê-lo dentre os mortos. Cristo não se encontra mais no sepulcro, Ele não está na cruz, Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. E Ele virá para buscar a sua igreja, e reinará para sempre. E diante dele estará uma grande multidão, homens e mulheres de toda a tribo, povo, língua e nação, lavados no seu sangue. Não homens e mulheres que confiam na sua autojustiça, não homens e mulheres que caminham na história tentando resolver a sua dívida diante do Senhor, por meio de peregrinações, por meio de autoflagelamento, por promessas. Não, homens e mulheres rendidos a Cristo, que creem que aquilo que Ele fez é suficiente, é único. Não é Cristo e mais alguma coisa, é somente Cristo. O Deus da paz tornou a trazer a Jesus dentre os mortos. O Cordeiro Pascal está vivo, aleluia, porque o Deus da paz tornou a trazê-los dentre os mortos. E essa obra, querido, é a garantia da nossa futura ressurreição. Por que que eu e você não precisamos ter medo da morte, que é uma realidade inevitável? Por que que nós, como cristãos, discípulos de Cristo, não precisamos temer a morte? Porque o Senhor a quem nós servimos venceu a morte. E Paulo diz aos Coríntios no capítulo 15 que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação.
nós estaríamos aqui hoje diante de um Cristo morto e derrotado, cabisbaixo, naquele espírito dos discípulos de Emaús, antes da revelação da ressurreição. Mas louvado seja Deus, nós estamos diante daquele que vive. E veja o que a Escritura fala sobre o que nos aguarda como discípulos de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 13 e 14. A palavra diz assim: está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus. Amém, meu amado? Você encara a morte de uma maneira diferente. Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, o Deus da paz, que tornou a trazê-lo dentre os mortos, Ele também nos ressuscitará com Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14. Paulo também vai dizer que a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa futura ressurreição. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, Paulo diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os que não têm esperança. Paulo não está dizendo para aqueles cristãos: vocês têm que ser insensíveis diante da morte de um ente querido, por exemplo. Paulo não está dizendo nós não podemos nos entristecer, mas ele está dizendo o seguinte: eu não quero que vocês se entristeçam como os que não têm esperança. Uma coisa é você chorar a perda de um ente querido, que você sabe que andou com Jesus, que foi um discípulo de Cristo, que creu nele, que vai viver a eternidade, e você chora por essa separação momentânea, é algo natural. Mas nós não choramos como os que não têm esperança. Nós não choramos como aqueles que não sabem o que vai acontecer após a morte, porque nós temos a revelação da palavra de Deus. E no versículo seguinte, Paulo diz, versículo 14: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Aleluia! Nós não choramos como os demais que não têm esperança. Aquele que vive, aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com ele. Amém, amados? Então imagine aqueles irmãos hebreus, perseguidos, expulsos de casa, perdendo privilégios sociais, sendo proibidos de se reunirem publicamente, precisando de consolo na história. E aí o autor, depois de mostrar a superioridade de Jesus, ele diz: ele venceu a morte. O Deus da paz tornou a trazer a Jesus dentre os mortos. Louvado seja Deus. Além de serem sustentados pelo Deus da paz, em todas as adversidades nesse mundo, os nossos irmãos hebreus e nós temos a promessa de direção, proteção e cuidado. Por quê? Porque esse que voltou dentre os mortos, ele é o Cordeiro de Deus, e além disso ele é o pastor, o grande pastor das ovelhas. Veja o verso 20. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Aleluia! Isso significa segurança. Segurança para aqueles que nele creem. Por que segurança? Porque o sangue dele é o sangue da eterna aliança. Meu irmão, minha irmã, se você está refugiado no sangue de Cristo, você está debaixo de uma aliança eterna, que não pode ser anulada por nada nesse planeta.
Não há César, não há imperador romano, Domiciano, Diocleciano, Nero, não há nenhum imperador, nenhum homem forte que possa perseguir a sua vida, apontar uma espada contra a sua cabeça, capaz de anular essa aliança, porque ela é eterna. Aquele que foi trazido dentre os mortos, foi trazido dentre os mortos porque o seu sangue é sangue de uma aliança eterna. Será que um cristão hebreu ouvindo isso, olhando para trás, vendo a sua casa pegando fogo, ele é consolado? Ele está nas mãos de Jesus, ele está nas mãos daquele que é o grande pastor das ovelhas. Isso traz segurança. Jesus, como pastor, disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. As minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz, eu as conduzo, eu vou adiante delas. Ninguém as arrebatará das minhas mãos, eu lhes dou a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Segurança, proteção e cuidado. Jesus, em Mateus 9, a partir do verso 35, olha para uma multidão e enxerga nelas cansaço. Ele olhou para aquelas multidões e as viu como aflitas e exaustas, e a razão é como ovelhas que não têm pastor. Mas eu e você, querido, nós cremos naquele que é o grande pastor das ovelhas. Olha que mistério glorioso. Ele morre como Cordeiro de Deus e ressuscita como grande pastor das ovelhas. Aquele que é capaz de cuidar da nossa vida, de nos guiar na história. A ovelha é um animal indefeso, os seus predadores são mais fortes do que ela só tem uma possibilidade de vencer: se o pastor estiver ao seu lado, a sua vara e o seu cajado nos consolam, ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, Cristo é o grande pastor que cuida de mim e de você. O seu sangue é de eterna aliança, ele venceu a morte e ele é o grande pastor das ovelhas. Bendito é o nome de Jesus. Amém, amados? Foi fundamentado nessas verdades que o autor, já no final dessa carta, intercedeu por aqueles irmãos hebreus, com dois alvos em mente e um propósito maior. Dois alvos da sua intercessão. Primeiro, versículo 21, que ele os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele. Primeiro pedido que ele faz, sabendo que Jesus é o grande pastor das ovelhas, que ressuscitou dentre os mortos, ele ora que eles fossem aperfeiçoados em todo o bem para poderem fazer a vontade de Deus. Esse Jesus que venceu a morte, ele é poderoso para nos aperfeiçoar, para nos amadurecer. O alvo de Deus é que nós sejamos mais parecidos com Jesus na história. Esse é o alvo. Na verdade, esse é o alvo do ministério cristão. Paulo diz isso em Colossenses 1:29, até que todos cheguemos à plenitude, à medida de Cristo. É para isso que nós pregamos semanalmente, é para isso que tem pequeno grupo na igreja, tem escola bíblica, é para que você cresça. A nossa vida cristã começou quando nós recebemos a Cristo. Colossenses 2:6, ora como recebeste a Cristo Jesus o Senhor, mas não terminou ali. Paulo diz: andai nele, continuem nele, alicerçados, firmados, fundamentados. Se a sua vida cristã não tem caminhado para o amadurecimento, é porque você parou no primeiro estágio, no primeiro momento da jornada, quando você recebeu a Cristo. Você precisa continuar crescendo, fundamentado, alicerçado nele para a glória de Deus. O autor aos Hebreus sabia disso. Ele então orou: Senhor, que eles sejam aperfeiçoados, que a palavra do Senhor no coração e na mente deles os aproxime mais de Ti, que eles não deixem de congregar, no capítulo 10, que eles sejam estimulados uns aos outros, que eles cresçam, sejam encorajados para fazerem a sua vontade. E ainda, que o Senhor operasse neles aquilo que é agradável diante dEle. Deus é aquele que opera em nós para que nós vivamos de modo agradável a Ele. Versículo 21, a segunda parte. E opera em nós o que lhe é agradável,
mediante Jesus Cristo. Agora Deus está trabalhando na minha e na sua vida, fazendo-nos crescer para sermos mais parecidos com Jesus. Usando até mesmo essas tempestades aqui. Usando até essas adversidades que aqueles irmãos estavam vivenciando, para que a fé deles fosse fundamentada, para que a dependência deles fosse exclusiva no Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém, querido? E havia um propósito maior nessa oração. O propósito maior é de que Jesus Cristo receba a glória para todo sempre. É assim que ele termina essa oração. Mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Se você é discípulo de Jesus, crente em Jesus Cristo, seguidor de Jesus, o nome que você quiser usar, o seu propósito na história é glorificá-lo para sempre. Em tudo que você faz, em todas as dimensões da sua vida, com as implicações do Evangelho na nossa vida, Jesus Cristo merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não há notícia mais confortadora para a igreja comprada por Cristo, que está enfrentando adversidade no mundo por conta da sua fidelidade a Deus e compromisso com o reino, de que Jesus Cristo, Cordeiro da Páscoa, vive para sempre. Não há nada mais confortador. Aqueles irmãos ouviram sobre a superioridade de Cristo, em toda a exposição do autor nesses 13 capítulos. Eles perceberam que Jesus é superior a Moisés no capítulo 3. Moisés como servo, Jesus como filho. Essa é a argumentação do capítulo 3. Eles viram que Jesus é superior a Josué. Josué, instrumento de Deus para colocar esse povo na terra, trouxe um descanso provisório, mas ainda há um repouso para o povo de Deus que Jesus conquistou para nós, para a eternidade. Eles aprenderam sobre a superioridade do sacrifício de Cristo, do sacerdócio de Cristo. Os sacerdotes precisam ser trocados constantemente porque eles morrem, mas Jesus não precisa porque ele venceu a morte. Eles aprenderam sobre a superioridade dos sacrifícios, dia a dia. A cada dia, filas de animais indo na direção do tabernáculo e depois do templo. Fumaça subindo diariamente, o fogo ardendo constantemente, mas agora não precisa mais. Porque uma única oferta, na sexta-feira, o Cordeiro Santo de Deus foi sacrificado em nosso lugar. Uma vez por todas. É suficiente. Capítulo 7 nós lemos aqui, por conta disso, verso 25, ele é poderoso para nos salvar totalmente. Totalmente. Não parcialmente. O escrito de dívida foi rasgado totalmente, Colossenses 2. E para concluir o seu argumento, o autor diz, sobre tudo que vocês ouviram a respeito desse Jesus, que é superior, ele tornou a viver. O Deus da paz tornou a trazê-lo dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. E mais do que isso, ele não só vive para sempre, como voltará para reinar com o seu povo eternamente, quando restaurará todas as coisas. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E veja a última parte do versículo. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém, querido? Você o aguarda, querido? Ele virá para reinar e vai restaurar todas as coisas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós cantamos Alfa e Ômega nessa manhã. Nós cantamos que nós ansiosos aguardamos a vinda do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus.
Duas aplicações, amados irmãos. Primeira delas, a sua vida está segura nas mãos daquele cujo sangue é sangue da aliança eterna e que foi trazido da morte para nunca mais morrer. A sua vida já está segura nas mãos dele. Imagine o que seria aqueles hebreus lá nos dias de Moisés, nos momentos que antecederam a saída do Egito, se eles duvidassem da ordem de Deus, se eles começassem a racionalizar dizendo: eu acho que isso é muito radical. Por que esses animais todos precisam morrer mesmo? Basta uma meia dúzia aqui por nós, está tudo certo. Queridos, o anjo passaria e levaria o primogênito da casa deles. O que Deus espera de nós é que nós creamos na sua solução. Há uma tendência do nosso coração, desconectado de Deus, tentarmos resolver do nosso jeito, reinterpretando a história 20, 30 séculos depois. Meu irmão, creia na suficiência do sangue de Jesus. Esse é o único meio de salvação. Século 21, o sangue de Jesus nos lava de todo pecado. Século 3º, século 16º com a reforma. Século 21, o sangue de Jesus é suficiente para nos lavar de todo pecado. Sua vida já está segura debaixo desse sangue. Esse sangue é sangue de aliança eterna. Não há nada mais que possa te proteger, querido. Nem conviver num ambiente religioso. Nem andar com pessoas justas, honestas e trabalhadoras. O que nos livra do pecado é que Deus entrou na história na pessoa de Jesus e pagou a nossa dívida. A ira santa de um Deus santo foi descarregada sobre ele. Por isso ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Para que eu e você não sejamos desamparados eternamente, e Cristo sofreu isso provisoriamente, momentaneamente. A maior dor de Jesus foi experimentar o cálice da ira de Deus. E ele absorveu esse cálice e ele venceu os grilhões da morte. Amém, querido? Louvado seja Deus. Segunda aplicação: você tem dúvidas de que esse Deus da paz é capaz de guardá-lo, guiá-lo nesse mundo até o seu último dia de vida? O autor diz que esse que foi trazido de novo dentre os mortos, ele é o grande pastor das ovelhas. Ele pode guardar você, ele pode guiar a sua vida, ele pode dar um novo significado para a sua história, para a sua existência. E ele quer fazer isso a partir do momento que você reconhecê-lo, que ele é Senhor. Em nome de Jesus. Ele se esvaziou da sua glória, ele assumiu a figura humana, ele assumiu a forma de servo, ele foi obediente até a morte de cruz, mas Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome sobre todo nome. Qual é o propósito? Para que ao nome, diante do nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Nós viemos aqui nessa manhã, como igreja de Deus, como noiva do Cordeiro, como corpo de Cristo, para declarar que Jesus Cristo é o Senhor, que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o inferno, que é poderoso para guiar as nossas vidas, porque Ele é o grande pastor das ovelhas. A Ele toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos por um instante. Eu queria que você refletisse aí no seu lugar, você que está em casa também assistindo essa celebração. Eu queria que você refletisse: a minha vida já está guardada por Jesus. Jesus diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Sua vida já está nas mãos de Jesus. Você tem a certeza de que Ele é o teu Salvador, que pagou a sua dívida, que comprou você, que lavou você, que selou você com o Espírito Santo. Se você ainda não tem, hoje é dia de você invocar o nome do Senhor, dizer: Senhor, eu quero caminhar nas tuas mãos. Ter a certeza de que assim como o Senhor ressuscitou Jesus, um dia eu também serei ressuscitado e viverei para sempre na eternidade com o Senhor. A igreja está em oração. Eu não sei se alguém nessa manhã que ouviu essa palavra
E assim como aqueles hebreus decidiram obedecer à voz de Deus e se refugiaram no sangue do Cordeiro, você também nessa manhã quer dizer: Senhor, eu quero me colocar debaixo do sangue de Jesus. Eu quero que Jesus seja o meu Salvador e Senhor. Se há alguém nessa manhã, eu queria orar por você aí mesmo no seu lugar. Se o Espírito Santo fala contigo e você gostaria de entregar a sua vida a Cristo, recebê-lo pela fé como Salvador e Senhor, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Alguém nessa manhã que gostaria de dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu creio que o Senhor é o Cordeiro de Deus que morreu e que ressuscitou em meu lugar. E eu quero que a minha vida esteja nas Tuas mãos. Se o Espírito Santo fala contigo, onde você está, fique de pé no seu lugar. Nós queremos orar por você, em nome de Jesus. Alguém nessa manhã que gostaria de tomar essa decisão, a mais importante da sua vida, quero orar por você em nome de Jesus. Se alguém, fique de pé, nós vamos orar juntos agora, em nome de Jesus. Oremos, irmãos. Deus amado, obrigado por essa celebração de vida, Senhor. Obrigado pela vitória, a vitória de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, pela Tua presença em nós, pela que o Senhor é o nosso grande pastor das ovelhas, que nos guarda, que nos guia nesse mundo. E quando os nossos dias se findarem aqui na história, nós estaremos para sempre com o Senhor, porque o Senhor venceu a morte, e o Senhor conquistou para nós perdão e vida eterna. Toda a glória e todo louvor a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.